Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Antonielle e esse é o meu sinal. Eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha experiência sobre um tema que é muito importante para mim, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida particular, que é a comunidade surda, as línguas de sinais e a cultura surda. Profissionalmente, porque eu estudo a língua de sinais e pesquiso a educação de surdos há muitos anos. E na minha vida pessoal, porque na minha família a gente tem um gene da surdez, então eu tenho alguns surdos, na verdade tenho bastante surdos na minha família. Primeiro, a minha irmã. A gente cresceu junto, a gente tem praticamente a mesma idade, ela tem 1 ano a menos que eu. A gente cresceu junto, então, no interior. E lá no interior, não tinha língua de sinais, não tinha comunidade surda e faltavam informações. Então, ela cresceu oralizada, numa escola inclusiva que não tinha intérprete. Mas em casa, a gente tinha uma estratégia de comunicação. A gente inventava gestos, inventava alguns sinais, que a gente chama de microlíngua familiar. São os sinais caseiros. Só nós duas nos entendíamos e conseguíamos nos comunicar daquela forma. Essa língua não é uma língua padrão, não é a língua de sinais. A comunidade surda talvez não entendesse aquela forma que a gente tinha de se comunicar. Mas a língua de sinais é uma língua que tem uma estrutura complexa, uma gramática própria. Mas no interior a gente não tinha acesso à comunidade surda, então a gente usava uma microlíngua familiar. Depois a gente se mudou para uma cidade maior e a gente encontrou a comunidade surda e a língua de sinais. E aconteceu uma grande transformação na nossa vida. Por isso é muito importante pensar na língua de sinais enquanto uma forma de superação para a comunidade surda. A educação de surdos, ela passou por 3 fases que a gente consegue delinear. Primeiro é a fase oralista. Depois a gente tem a comunicação total e atualmente a gente tem a educação bilíngue de surdos. No período oralista se acreditava que os surdos não deviam aprender a língua de sinais, então a língua de sinais era proibida. Os surdos deviam ir para as clínicas para aprender a oralizar e fazer leitura orofacial. Se acreditava que se os surdos aprendessem a língua de sinais, não iam mais aprender a oralizar e nem se desenvolver. Esse foi um período de grande sofrimento para a comunidade surda. Depois a gente tem o período da comunicação total. Nesse período, era possível usar a língua de sinais junto com a língua oral. No entanto, nesse momento, a língua de sinais servia apenas de suporte para a oralização. Era uma estratégia de se usar qualquer forma possível para se comunicar. Mas o que acontece? A estrutura gramatical das línguas de sinais e a estrutura gramatical das línguas orais são completamente diferentes. Então é impossível uma língua acompanhar a outra. A gente acaba deturpando a estrutura de uma língua e da outra também. Mas a comunicação total teve um ponto positivo que era da aceitação da língua de sinais. Então a gente pode ver uma característica positiva desse momento. Atualmente, todos os pesquisadores das línguas de sinais e da educação bilíngue de surdos têm um consenso de que a melhor forma de educar as pessoas surdas é por meio da educação bilíngue. Assim, os surdos aprendem a língua de sinais de forma natural como primeira língua. Não precisam ir para as clínicas para aprender a língua de sinais ou de uma educação formal, só precisam conviver com a comunidade surda. Por isso, é muito importante que as crianças surdas convivam com adultos surdos, para que aconteça a identificação cultural, que o surdo criança olhe um surdo adulto e pense, olha, eu posso ser como ele. Porque boa parte das famílias de surdos, 95% delas, são ouvintes e não sabem língua de sinais. E às vezes não aceitam a língua de sinais. Os surdos acabam chegando na escola com atraso na aquisição da linguagem. E até mesmo sem nenhuma língua adquirida. Por isso, a gente precisa de escolas específicas para surdos.
Então, a comunidade surda tem essa marca que é muito importante, que é a militância, o movimento surdo em prol da educação bilíngue de surdos e o acesso por meio da língua de sinais. Não só a educação, mas o acesso à cultura também, que é legenda nos cinemas, escolas bilíngues. Isso é uma marca importante da comunidade surda. Se um surdo desejar oralizar, tá tudo bem, ele pode ir numa clínica e fazer fonoterapia. Os surdos, eles têm voz, sim. Os surdos podem oralizar se quiserem e podem se expressar por meio da língua de sinais. Diferente da língua oral, a língua de sinais ela é expressa por meio do corpo e percebida por meio da visão. Ela é tridimensional. E ela é uma língua completa. Tem todas as estruturas que a língua oral também tem. Ela não é uma linguagem, ela é uma língua. E é normal que os ouvintes que não conhecem a comunidade surda e a língua de sinais falem linguagem ou surdo-mudo. Mas é importante deixar claro que é língua de sinais e os surdos são surdos, não são surdo-mudo. Depois de aprender a língua de sinais, os surdos aprendem o português ou a língua da sociedade ouvinte majoritária. Da forma escrita, aqui no Brasil, aprendem a Libras como primeira língua e depois a língua portuguesa na modalidade escrita. Aprender a língua de sinais facilita muito o aprendizado da língua portuguesa escrita. Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído com o desenvolvimento acadêmico de vocês com algumas informações sobre comunidade surda, cultura surda e língua de sinais. Um beijo, tchau, tchau!